Olá, meu nome é Alexandre Bossas Marques, eu sou economista e eu quero conversar com você hoje um pouquinho sobre a questão do ponto de equilíbrio sobre a perspectiva econômica, que é um pouco diferente da perspectiva, por exemplo, de um contador. Antes da gente ir direto ao assunto, deixa eu dar um pouco mais de informação sobre mim. Eu sou formado em economia, sou especialista em gestão pública, tenho MBA em gestão de qualidade. Atualmente eu trabalho com gestão econômico-financeira de empresas, gestão de qualidade, melhoria de processos em qualquer tipo de organização, planejamento estratégico, estudos de viabilidade econômico-financeira de projetos, empreendimentos, estudos de mercado, planos de desenvolvimento econômico para municípios e para micro-regiões e recuperação de empresas. Se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre o meu trabalho, sobre as áreas nas quais eu atuo, eu tenho um blog chamado economicidade.com, onde eu publico os meus artigos. Então, especificamente na questão do ponto de equilíbrio, a melhor forma de explicar é usando uma representação gráfica. Nesse gráfico aqui, ele tem dois eixos. No primeiro eixo aqui você tem as unidades monetárias, que representam a quantidade de receita ou de custos que você está tendo. E nesse segundo eixo nós temos as unidades produzidas e comercializadas. Essa curva aqui é a curva da receita. Essa curva da receita, você vai perceber que na medida que a quantidade de unidades produzidas por sua empresa, a quantidade de unidades comercializadas por seu negócio vai aumentando, essa curva tende a ir crescendo. No primeiro momento ela cresce mais devagar. Você está começando um negócio, está tendo que alcançar espaço no mercado, então tem essas dificuldades. Depois ela começa a acelerar e chega um ponto em que ela tende a não crescer tanto mais, porque você já ocupou o espaço que havia disponível no mercado. Então são necessário desenvolver novas estratégias para poder crescer mais. Da mesma forma, essa outra curva aqui é a curva dos custos, que também crescem à medida que a empresa vai aumentando a sua produção, aumentando suas vendas, mas não cresce atrelada à receita. Isso aqui é o comportamento típico que você vai encontrar na maioria das empresas. Existem empresas que têm comportamentos diferentes, mas a maioria apresenta algo nesse sentido. O que nós vamos ter aqui? O ponto de equilíbrio é o momento em que você empata. A sua receita e os seus custos são iguais e, consequentemente, você não tem lucro nem prejuízo. Nesse contexto, a ciência econômica aponta a existência de dois pontos de equilíbrio. O primeiro é aqui, quando a sua receita é relativamente baixa, mas as suas despesas, seus custos também são relativamente baixos. E o segundo ponto de equilíbrio aparece aqui, quando o seu negócio já tem um certo nível de saturação, ele está vendendo muito, mas também está tendo custos muito elevados. Isso tem relação, por exemplo, com o seu modelo de negócio, com a forma como ele está estruturado. Qual que é o grande objetivo? O grande objetivo do empreendedor, auxiliado pelo economista, é alcançar o ponto de lucro máximo, que é o momento em que você tem a maior distância possível entre a sua receita e os seus custos. Como que a gente encontra esse ponto? Bom, usando fórmulas estatísticas, a gente pode pegar a evolução histórica da sua receita e dos seus custos, e com o uso da matemática, nós podemos encontrar fórmulas que apontam o comportamento previsível desses custos. Ou seja, para eu poder fazer esse cálculo, eu preciso de uma série histórica, ou seja, uma história das suas receitas, uma história dos seus custos, e que englobando também suas despesas e tudo mais. Se a sua empresa não possui essa informação, nós temos que construir a sua informação. Então, é dessa forma. Se você já dispõe, por exemplo, de uma série histórica de demonstrativos de resultado de exercício,
com base nesses demonstrativos de resultado de exercício, nós fazemos os cálculos matemáticos que tentam prever o comportamento dos seus custos, das suas despesas, à luz do movimento da receita. E a partir daí, normalmente dá origem a um gráfico mais ou menos parecido com esse aqui. Então, a gente desenvolve a fórmula e encontra justamente os dois pontos de equilíbrio econômico e o ponto de máximo lucro. A maioria das empresas nas quais eu já apliquei esse método ou se encontravam por aqui, vendendo pouco e com custo alto, vivendo uma situação de prejuízo, que tem aparecido muito ultimamente, ou estavam mais ou menos nesse comecinho aqui, lutando desesperadamente para não cair no prejuízo. Já encontrei também casos de empresas que já estão se aproximando desse ponto de máximo lucro. O que a gente faz? Se depois de realizada a análise a gente constata que a empresa está abaixo, né, receita abaixo dos custos, nós temos que desenvolver estratégias que controlem esses custos e que façam aumentar essa receita. Se nós encontramos a empresa nesse ponto em que está obtendo lucro, nós temos que buscar estratégias para encaminhar a empresa para esse ponto de máximo lucro. E se essa empresa já alcançou esse ponto de máximo lucro, o desafio é ou se manter nele, ou então modificar a inclinação da curva da receita e a inclinação da curva dos custos para que esse ponto fique cada vez maior. Por quê? Porque vai chegar um determinado ponto, um determinado momento, que aqui nesse gráfico é dessa linha pontilhada para frente, em que cada vez mais a sua empresa vai perder eficiência. E quando ela perde eficiência, os seus custos começam a crescer em um ritmo maior do que a sua receita. E, consequentemente, vai chegar um ponto em que você, mesmo vendendo muito, vai ter prejuízo. Se a sua empresa dispõe de informações confiáveis, como eu disse, demonstrativos que apresentem o comportamento da receita, das despesas, dos custos e tudo mais, e você tem uma série histórica, ou seja, você tem vários meses representados aí, é possível fazer de cara esse cálculo para identificar esses pontos e a sua meta, que seria alcançar o máximo lucro. Se a sua empresa não possui isso, o trabalho inicial tem que ser de controlar, de documentar esses resultados financeiros, ou seja, fazer demonstrativos de resultado confiáveis, a partir dos quais você pode fazer esse cálculo. Quanto mais meses você tiver, mais preciso o cálculo. Eu costumo trabalhar com no mínimo 12 meses, até 60 meses. Mas dispondo de pelo menos 3 meses, já dá para começar a perceber. E aí, com esse acompanhamento, a gente pode ver também o comportamento previsto da despesa, do custo, dos custos em relação às receitas e o comportamento realizado. E a partir daí nós podemos fazer um controle maior desses custos, dessas despesas, dessas saídas de recursos da sua empresa, para poder controlar essa situação, para poder dominá-la e condicioná-la ao comportamento da receita. Então, essa ferramenta, sob a perspectiva econômica, é muito útil para você empreendedor, muito útil para você gestor, que quer entender um pouco mais sobre o seu negócio e desenvolver estratégias assertivas que levem a sua empresa a obter os melhores resultados possíveis. Se você quer aplicar esse método na sua empresa, quer compreender melhor como que é a sistemática de trabalho, é um trabalho que pode ser feito até mesmo à distância, por meio de reuniões remotas e envio de documentação, depois de assinado um contrato e tudo mais. Você pode procurar, sem compromisso algum, solicitar
informações aqui nesse e-mail, economista.alexandremarques@gmail.com, que aí nós podemos agendar uma reunião online via Zoom e aprimorar um pouco mais, compreender um pouco melhor a sua empresa. Então, o recado de hoje é esse e até a próxima.